pessoal, eu sou a professora Jéssica do Colégio Salesiano, sou professora de língua portuguesa, ministro as disciplinas de gramática, redação e literatura, e hoje eu estou aqui para dar uma dica para vocês do texto dissertativo argumentativo, tá? Você já parou para ler a proposta e não entendeu exatamente o que ela pedia para você? Ou leu o enunciado e não entendeu exatamente o comando relacionado ao tema? Pois bem, hoje eu estou aqui para dar uma dica para vocês de como ler essa proposta de forma adequada, toda em ordem, para que vocês consigam entender de fato o que ela pede e não ter medo de tangenciar ou fugir do tema dessa redação. A gente pode falar aqui em relação, por exemplo, ao tema de a redação de 2019, que o tema era a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Depois que os alunos terminaram as provas, né, fizeram suas redações, houve uma grande polêmica a respeito do que seria esse cinema. Esse cinema seria o cinema espaço físico ou seria o cinema quanto à cultura, quanto à película, aquele filme que a gente assiste em casa? Pois bem, eu posso te dizer que a resposta isso não precisava de polêmica, a resposta estava justamente nos textos motivadores, tá? Lá dizia exatamente o que significava que você tinha essa possibilidade de escrever tanto no cinema quanto espaço físico, quanto também cinema, espaço, quanto cultura, quanto filme mesmo. Pessoal, olha, o grande X da questão é o seguinte: nós precisamos entender que essa proposta ela é formada por duas partes, dois momentos, né? Tanto você vai ter lá embaixo, no finalzinho, tem o enunciado que vai te dizer qual o tema, que começa assim, com base nos seus conhecimentos, né? E acima vai ter os textos motivadores. É preciso haver uma lógica de leitura, tá? A grande chave muitos alunos acabam pensando que esses textos motivadores, eles estão ali apenas para que você possa tirar algum dado e colocar no seu texto, caso você precise. Mas não, tá? A proposta, os textos motivadores, eles estão ali para te auxiliar, para te dar possibilidades, para que a gente possa pesquisar as traduções daqueles termos que estão no comando e possivelmente você não entendeu. Eu vou trazer aqui como exemplo a proposta do Enem de 2021. O tema de redação de 2021 foi Invisibilidade e Registro Civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Você, candidato, que fez essa prova, você sabia exatamente o que significavam os conceitos invisibilidade e registro civil? Ou você que está ouvindo agora esse tema, você tem certeza do que significa cada termo desse? Pois bem, na prova, vinha direitinho o que significaria essa invisibilidade, o que significaria registro civil. A grande chave é que alguns alunos acabam pensando que os textos motivadores, eles estão ali na prova apenas para que a gente retire algum dado e coloque no nosso texto dissertativo, caso a gente precise. Mas não é bem assim, tá? Os textos motivadores, eles estão ali para trazer possibilidades de escrita, para que a gente possa buscar essas traduções desses termos que não ficaram bem compreendidos no momento, para que não fique nenhuma dúvida. Há uma ordem, tá, gente, a ser seguida também. A gente começa exatamente ali pelo final. Então, primeiro a gente lê o enunciado, e aí você faz aquela lida, ficou com dúvida, opa, não entendi exatamente, não tenho segurança do o que está significando aqui invisibilidade e registro civil, será que é realmente o que eu estou pensando? Então, a partir desse momento, você vai lá para os textos motivadores. Faz a leitura dos textos motivadores com calma. Vocês vão perceber que lá vai trazer essas possibilidades de escrita e a tradução desses termos, tá? Depois você vai lá para a leitura do enunciado novamente, tá? Então, primeiro é isso. Primeiro, leitura do enunciado, tá? Que vai conter o tema. Depois, a leitura dos textos motivadores. Depois, a leitura do enunciado de novo, porque aí você vai dizer assim, poxa, agora eu sei o que significa invisibilidade e registro civil. Eu vou mostrar para vocês aqui, olha. O texto motivador, falava o seguinte: ao longo do discurso desses entrevistados, fica clara a forma como os usuários se definem: zero à esquerda, cachorro, um nada, pessoa que não existe, entre outras. Todas são expressões que conformam claramente a ideia da pessoa sem registro de nascimento sobre si mesma como uma pessoa sem valor, cuja existência nunca foi oficialmente reconhecida pelo Estado. Então é isso, né, gente? Aqui fica claro o que significaria essa invisibilidade. Pessoas que não têm o registro civil não são reconhecidas dentro do Estado, elas são invisibilizadas, tá? Elas não têm esse direito, não são reconhecidas como cidadãos. O texto 3 dizia o seguinte, olha: a certidão de nascimento é o primeiro e mais importante documento do cidadão. Com ele, a pessoa existe oficialmente para o Estado e para a sociedade.
Aqui no texto 3, logo no início do parágrafo, já explica para vocês o que significa, então, esse documento registro civil. Nós não estamos falando de qualquer documento, nós estamos falando do registro civil relacionado à questão da certidão do nascimento. Então é isso, pessoal. Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês, que vocês sintam agora mais tranquilidade, seguindo esse passo a passo, enunciado, textos motivadores e enunciado novamente, e que vocês consigam escrever com mais tranquilidade o texto dissertativo de vocês. Até a próxima. Lembrando, o texto, tá? O vídeo na íntegra tá lá no YouTube. Tchau, tchau.